Eu a vi com ele pela primeira vez não em um quarto de hotel barato, mas no nosso próprio jardim, sob o sol de verão de Alfama, onde os azulejos azuis das paredes pareciam rir da minha ingenuidade. 3 anos e meio de casamento, e eu, Miguel, o ferreiro teimoso de 38 anos que consertava o mundo com marteladas, descobri que o meu estava partido por uma lâmina invisível. Saí em silêncio, sem gritos ou lágrimas, porque o ódio verdadeiro não explode, ele ferve devagar, como o vinho do Douro envelhecendo em barris de carvalho. Mas e se eu te disser que o silêncio foi a minha primeira arma? Que, em vez de confrontá-la, eu comecei a tecer uma teia invisível, usando as ruas empedradas de Lisboa como palco para uma vingança que ninguém veria chegar. A traição dela não era só carne e suor, era um veneno que corroía a alma, e eu jurei que ela beberia até a última gota, sentindo cada gota de dor que eu engoli. O que você faria se o amor da sua vida te apunhalasse pelas costas, não com uma faca, mas com o corpo de outro homem, bem debaixo do seu teto? Eu escolhi o caminho do lobo solitário, observar, planejar, destruir. E agora, enquanto conto isso, você vai questionar se a justiça é mesmo cega, ou se, às vezes, ela usa as mãos de um homem quebrado para equilibrar as contas. O sol de Lisboa batia impiedoso naquela tarde de julho, transformando o Tejo em um espelho de prata derretida. Eu voltava mais cedo da oficina, os ombros ainda doloridos das horas dobradas sobre o torno, moldando ferro em ganchos para redes de pesca que os pescadores de Cascais usariam no dia seguinte. 3 anos e meio atrás, quando casei com Ana, eu sonhava que minha vida seria assim, simples, forjada no fogo do trabalho diário, temperada com o riso dela nas noites de fado em Bairro Alto. Mas sonhos são como o ferro, resistem até que o golpe certo os quebra. Eu parei na esquina da nossa rua estreita, em Alfama, onde as casas se inclinam umas sobre as outras como velhos amantes confidenciando segredos. O cheiro de sardinha grelhada subia do mercado abaixo, misturando-se ao perfume de jasmim que Ana plantara no nosso quintalzinho improvisado. Eu sorri para mim mesmo, imaginando-a lá, talvez regando as flores ou preparando o bacalhau à brás que ela fazia como ninguém. Mas o sorriso morreu quando ouvi a risada dela, não a risada contida que reservava para mim, mas uma gargalhada solta, selvagem, e quando pelas paredes de azulejos. Meu coração deu um soco no peito, mas eu não entrei pela porta da frente. Em vez disso, contornei a casa pelo beco dos gatos vadios, onde as sombras das roupas estendidas dançavam como fantasmas. O muro baixo do jardim era fácil de escalar, eu o fizera 1000 vezes na juventude, fugindo de brigas de bar ou voltando para casa após noites longas com os amigos. Agora, era para caçar. Agachei-me atrás do limoeiro que plantamos juntos no nosso primeiro ano, as folhas farfalhando levemente contra a minha camisa suada. E lá estavam eles. Ana, com o vestido florido que eu lhe comprara em Sintra, as pernas entrelaçadas nas dele. Ele era alto, ombros largos de quem malha na academia da moda, não no suor da forja como eu. O cabelo loiro, estrangeiro, talvez um turista de Espanha ou um executivo de Porto que viera negociar com ela na agência de viagens onde trabalhava. As mãos dele subiam pelas coxas dela, possessivas, enquanto ela inclinava a cabeça para trás, os olhos fechados em êxtase. O sol iluminava tudo, o suor na nuca dela, o jeito como ela mordia o lábio inferior, o mesmo lábio que beijava minha testa toda a manhã, sussurrando, bom dia, amor. Eu não gritei. Não corri para eles com os punhos cerrados. Em vez disso, recuei devagar, o ferro das minhas botas rangendo contra o cascalho como um sussurro de promessa. Saí pelo portão dos fundos, desci a rua até o mirador da Senhora do Monte, e sentei-me no banco de pedra, olhando para a cidade que se estendia como um tapete de telhados vermelhos. O Tejo brilhava lá embaixo, indiferente. Meu peito ardia, mas não de raiva imediata, era algo mais profundo, uma fratura na alma que doía como o osso partido sob a pele. Porque eu. 3 anos e meio. Eu o cortejara com paciência, levando-a aos festivais de Santo António, dançando ao som de concertinas até o amanhecer. Eu a apoiei quando perdeu o emprego na primeira agência, trabalhando turnos extras para pagar as contas. E ela? Ela me traía no nosso próprio ninho, transformando nosso lar em bordel. Mas o pior não era o ato, era a mentira nos olhos dela toda a noite, quando se deitava ao meu lado, fingindo sono enquanto eu traçava mapas invisíveis de amor no seu ombro. Naquela noite, eu voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Ana estava na cozinha, o cabelo ainda úmido do banho, cheirando a sabão de lavanda, o mesmo que usara para apagar o cheiro dele. Chegaste cedo, Miguel, disse ela, virando-se com um sorriso que agora me parecia uma máscara de carnaval.
Eu assenti, beijei sua testa, e sentei-me à mesa para o jantar. Comemos em silêncio, exceto pelo tilintar dos talheres e o zumbido distante de um fado melancólico vindo da rua. Mas dentro de mim, o plano já nascia. Não vingança barata, com sangue ou gritos que chamariam a polícia. Não. Eu era ferreiro, eu forjava. E forjaria a ruína dela, gota a gota, usando o silêncio como bigorna. Comecei naquela mesma noite, quando ela adormeceu. Peguei o telefone dela da mesa de cabeceira, a senha era nossa data de casamento, 14 de fevereiro, irônico. As mensagens dele estavam lá, ontem foi fogo, minha rainha. Quando de novo? E fotos? Deus, as fotos. Eu as salvei no meu próprio celular, não por masoquismo, mas por munição. No dia seguinte, fingi uma dor de cabeça e saí cedo para a oficina. Em vez de trabalhar, dirigi até Belém, ao Pastéis de Belém, e sentei-me com um café forte, observando os turistas. Minha mente girava como o torno da forja. Quem era ele? Um rápido busca no Google pelas mensagens, um tal de Rui, gerente de uma construtora em Oeiras. Casado, claro. Com 2 filhos. O mundo era pequeno, e a traição, uma teia que eu desfaria fio por fio. Eu não a confrontei. Em vez disso, comecei a observar. Notava os dias em que ela trabalhava até tarde, os perfumes novos que usava, as olhadas furtivas para o celular. E eu sorria, Miguel o marido devotado, cozinhando arroz de marisco aos domingos, levando-a a passeios pelo Chiado. Mas à noite, sozinho na oficina após o expediente, eu planejava. Pesquisei advogados de divórcio em Lisboa, discretos, os que cobravam por hora e não por escândalo. Consultei um detetive particular em uma rua lateral do Rocio, um homem grisalho chamado Vasco que fumava cigarros sem filtro e cobrava em dinheiro. Vou precisar de provas irrefutáveis, disse eu a ele, a voz baixa como o ronco do forno da forja. Vasco assentiu, os olhos semicerrados. Traição. Clássico. Mas você quer mais que isso, não é? Vê nos seus olhos. Eu não respondi, mas ele tinha razão. Queria que ela sentisse o vazio que eu sentia, o amor evaporando como orvalho ao sol. As semanas se arrastaram como ferro frio. Ana parecia mais viva, radiante, o brilho da culpa disfarçada de felicidade. Uma noite, ela me contou sobre uma viagem de trabalho a Porto. Vai ser só 2 dias, amor. Volto com histórias. Eu a abracei, sentindo o coração dela bater rápido contra o meu peito. Vai com Deus, murmurei, e a beijei como se fosse a última vez. Naquela noite, sozinho, chamei Vasco. Siga-a. E a ele também. O detetive partiu ao amanhecer, seu carro cinza fundindo-se ao tráfego da ponte 25 de Abril. Eu fiquei na oficina, martelando uma peça de ferro até que minhas mãos sangrassem. Cada golpe era um eco da traição. Clang, o riso dela no jardim. Clang, as mãos dele na sua pele. Clang, os 3 anos e meio que eu desperdicei. Os relatórios de Vasco chegaram por e-mail criptografado. Fotos granuladas de Ana e Rui em um hotel boutique no Porto, jantando em um restaurante ribeirinho, as mãos entrelaçadas sob a mesa. Vídeos curtos, capturados de longe, ela rindo, ele sussurrando no ouvido dela. E mais, ele era casado com uma professora de Évora, Isabel, que postava fotos felizes no Facebook com os filhos. Uma família. Como a nossa poderia ter sido. Eu guardei tudo em uma pasta digital, trancada com senha, a data em que a vi pela primeira vez, 7 anos atrás, em um concerto de fado no Adega Machado. 7 anos para chegar a isso. Mas o silêncio meu era uma armadura. Ana notava algo. Às vezes, me olhava de soslaio, como se pressentisse a fratura. Estás bem, Miguel? Pareces distante. Eu sorria, servia-lhe um copo de vinho tinto de Alentejo. Só cansado, minha flor. O trabalho é o de sempre. Mas dentro de mim, o fogo crescia. Eu comecei a sabotar sutilmente, esqueci de pagar uma conta de luz, deixando-a lidar com o corte inesperado, ignorei mensagens de amigos em comum, isolando-a aos poucos. Ela se queixava, mas eu desviava, desculpa, amor, o stress. E enquanto isso, contactei um advogado em Lisboa, o Dr. Almeida, um homem seco como o vinho de Colares,
especialista em divórcios sem alarde. Quer a guarda de bens. Provas de adultério podem inclinar a balança, disse ele em seu escritório com vista para o castelo de São Jorge. Eu assenti. Quero tudo. E que ela perca o chão. Ele ergueu uma sobrancelha, mas não perguntou mais. Portugueses entendemos o orgulho ferido, é como o fado, cantado baixo mas cortante. O mês de agosto trouxe o calor sufocante, e com ele, a primeira rachadura visível. Ana voltou da viagem com um colar novo, ouro fino, com um pingente de coração. Um presente de uma cliente, mentiu ela, tocando distraidamente enquanto víamos TV no sofá. Eu ri por dentro. Cliente. Claro. Naquela noite, depois que ela dormiu, tirei fotos do colar contra a luz da lua filtrada pelas cortinas de renda. Prova número 17. Vasco ligou na manhã seguinte. Eles planejam uma escapada para os Açores em setembro. 4 dias. Quer que eu interfira? Eu hesitei, o martelo parado no ar da oficina. Interferir? Não ainda. Só observe. E encontre fraquezas dele, dívidas, segredos. O detetive riu, rouco. Você é metódico, Ferreiro. Gosto disso. E assim, o plano se desdobrava. Eu não era mais o marido traído, era o arquiteto da queda. Lisboa, com suas 7 colinas, seria testemunha, da Senhora da Graça ao Chiado, cada rua um passo na minha marcha silenciosa. Ana, você achava que eu era ferro bruto. Espera até ver o aço afiado que eu me tornei. Setembro chegou com as brisas atlânticas que varrem o Tejo, carregando o sal do mar e o cheiro de castanhas assadas nas ruas de Lisboa. Ana estava eufórica, planejando sua conferência nos Açores, São Miguel, com suas plantações de ananás e crateras vulcânicas que pareciam feridas abertas na terra. Vai ser incrível, Miguel. Quem sabe trago-te um vulcão em miniatura, brincou ela, embalando a mala no quarto. Eu observava da porta, as mãos nos bolsos da calça de trabalho, sentindo o peso do relógio que eu lhe dera no noivado, ouro falso, como nosso amor agora. Cuida-te, amor, disse eu, ajudando-a com o zíper. Meus dedos roçaram sua nuca, e por um instante, lembrei-me do cheiro dela na nossa lua de mel em Lagos, no Algarve, onde andamos de mãos dadas pela praia da Dona Ana ao pôr do sol. Mas o momento passou, substituído pela imagem dela no jardim, pernas abertas para Rui. Eu a beijei na testa, seco como um beijo de adeus, e levei à estação de comboio para Cais do Sodré. Enquanto o comboio partia, eu não chorei. Em vez disso, dirigi até Oeiras, à construtora de Rui. O prédio era moderno, de vidro e aço, irônico, pensei, aço que eu forjava com suor, enquanto ele negociava contratos em ar-condicionado. Estacionei do outro lado da rua, bebendo um galão num café local, observando os funcionários entrarem e saírem. Rui chegou às 9, de Audi reluzente, a gravata frouxa como sua moral. Vasco já havia feito o trabalho sujo, relatórios de crédito mostravam dívidas, um empréstimo para o carro, outro para a casa em Cascais. E pior, um caso anterior, com uma secretária que processara por assédio. Isabel, a esposa, nada sabia, postava fotos de piqueniques em família no Instagram, sorrindo com os filhos no Parque da Paz. Eu salvei os links, adicionando à minha pasta de veneno digital. Naquela tarde, enviei um e-mail anónimo para Isabel. Não acusações diretas, isso seria tosco. Em vez disso, uma dica de amiga, um link para um site de fotos vazadas, onde eu upara imagens borradas de Rui com uma mulher, não Ana, para proteger o plano. O texto: cuidado com o que ele esconde. Pelo bem das crianças. Assinado, uma voz preocupada. Cliquei em enviar, e o estômago revirou, não de culpa, mas de excitação fria. O primeiro golpe. Enquanto Ana voava para os Açores, eu limpei a casa. Joguei fora as roupas dela que cheiravam a ele, perfumes baratos misturados ao nosso sabão. Reorganizei as gavetas, encontrando um brinco solitário que não era meu. Guardei no envelope, rotulado Prova 23. Liguei para o Dr. Almeida, tenho mais material. Vamos agendar a separação de bens. Ele murmurou concordância, marcando para a semana seguinte. Os dias sem ela foram um limbo estranho. Dormi no sofá, o ronco do tráfego noturno como companhia.
Sonhei com o mar de Sagres, onde pescava com o pai nos verões da infância, ele, um pescador rude que me ensinou que o mar não perdoa fraqueza. Se te traírem, Miguel, não afundes com eles. Nada e volta mais forte. Acordei suado, o sol filtrando pelas persianas, e comecei o dia com um café forte e uma corrida pela marginal de Belém. O exercício limpava a mente, afiava o foco, vingança não era raiva cega, era estratégia, como um jogo de xadrez nas tabernas do Bairro Alto. Vasco ligou na terceira noite. Ela e ele estão na Furnas, num spa de luxo. Banho termal juntos, jantares românticos. Mas ele discute ao telefone, com a mulher, acho. Nervoso. Eu ri baixo. Bom. Deixo-os. E verifique os e-mails dele. O detetive pausou. Você vai longe, homem. Cuidado para não se perder. Mas eu já estava perdido, o mapa era a dor, e eu navegava por ele. Ana ligou na quarta-feira, voz efervescente. Saudades tuas, amor. O vulcão é de cair o queixo. E tu, como estás? Eu forcei um tom leve, trabalhando, como sempre. Mando-te beijos. Desliguei e abri o laptop. Upado mais fotos para Isabel, desta vez, um vídeo editado de Rui em Porto, som de risos femininos sobrepostos. Outro e-mail, ele mente para todos. Proteja-se. O veneno se espalhava. Quando Ana voltou, bronzeada e radiante, eu a recebi com um jantar de percebes grelhados e vinho verde gelado. Ela contou histórias da viagem, os géseres, as piscinas termais, omitindo Rui, claro. Eu ouvia, acenando, os olhos fixos no pingente do colar que balançava no decote dela. Pareces feliz, comentei, servindo mais vinho. Ela corou. É o descanso, sabes? Toquei sua mão. Sim, descanso. Mas naquela noite, enquanto ela dormia, eu entrei no banheiro e cortei o cabelo dela, só um punhado, o suficiente para um envelope. Prova 28. Loucura. Talvez. Mas o louco era eu, o traído que sorria para o espelho rachado, vendo não um homem quebrado, mas um predador acordado. O Dr. Almeida reuniu os papéis na semana seguinte. Com adultério provado, você fica com a casa, metade das poupanças. Ela sai com nada, se assinarmos limpo. Eu assenti, assinando onde indicado. E o emocional? Pode doer mais que o dinheiro. Ele sorriu fino. Isso é com você. Eu comecei a plantar sementes com amigos em comum. Uma conversa casual com o João, no bar do comércio. Ana anda distante, não achas? Muito tempo fora. Ele franziu a testa. Sim, ouvi rumores na agência. Rumores que eu mesmo espalhara, via um colega dela que devia um favor. A teia se apertava. Rui, o idiota, ligou para Ana uma noite que eu esqueci o celular dela na cozinha. Eu atendi, voz grave, quem fala? Silêncio. Rui. É ela. Ele gaguejou. Quem é você? O marido. E você é o próximo. Desliguei antes que ele respondesse. O pânico dele seria o catalisador. Ana percebeu algo naqueles dias. Miguel, estás estranho. Falas menos. Eu a abracei. Só penso no nosso futuro, amor. Mentira doce. O futuro dela era um abismo, e eu a empurraria devagar, sentindo cada grito abafado. Outubro trouxe as chuvas, transformando Lisboa em um labirinto molhado de reflexos. Eu trabalhava mais, a forja um refúgio onde o fogo consumia minhas dúvidas. Vasco trouxe o golpe final, Rui tem um vício, apostas online. Perdeu 20.000 este mês. A mulher descobriu, estão em crise. Perfeito. Enviei o link das dívidas para Isabel, anónimo, ele vai arruinar-vos. Saia enquanto pode. A teia vibrava. Ana chorava no banho uma noite, ouvia a água misturando-se aos soluços. O que se passa? Perguntei pela porta. Nada, cansaço. Mas era o começo do fim. Eu sorria no escuro, o silêncio meu escudo, a vingança minha espada. A chuva de novembro caía como lágrimas de São Pedro sobre Lisboa,
lavando as ruas do Chiado e enchendo as sarjetas com folhas outonais. Ana estava mudando, os olhos fundos, o riso forçado, como se o peso das mentiras a esmagasse. Eu observava tudo, do sofá onde fingia ler o jornal de notícias, notando como ela verificava o celular a cada 5 minutos, o rosto pálido ao ler as mensagens de Rui. Ele estava em pânico, claro, Isabel o confrontara, e as fotos anônimas haviam florescido como ervas daninhas em conversas do WhatsApp entre amigos dela. Eu não interferi diretamente. Em vez disso, convidei-a para um jantar romântico no Time Out Market, sob o céu cinzento que prometia trégua. Vamos reacender a chama, Ana. Como nos velhos tempos. Ela aceitou, hesitante, vestindo o vestido vermelho que eu amava, o mesmo que usara no jardim com ele. Sentamo-nos à mesa de mariscos, o cheiro de ameijo asbolhão pato misturando-se ao sal do Tejo próximo. Eu servi vinho de Dão, tinto encorpado, e brindei, ao nosso amor eterno. Ela sorriu fraco, mas os olhos traíam, culpa, medo, talvez um resquício de afeto. Estás diferente, Miguel. Mais atento. Toquei sua mão. Porque te amo. E quero saber tudo. Ela desviou o olhar para o rio. Tudo? Às vezes, é melhor não saber. Eu ri baixo. Sabedoria portuguesa, isso. Naquela noite, no quarto, fizemos amor pela primeira vez em meses. Não por desejo, mas por tática, para que ela se sentisse segura, para que baixasse a guarda. Seus gemidos eram mecânicos, mas eu fingia êxtase, sussurrando minha rainha, como ele fazia nas mensagens que eu lera. Depois, enquanto ela adormecia, eu me levantei e enviei outra dica para Isabel, um áudio editado de Rui prometendo deixar tudo por ela, voz dele de uma chamada gravada por Vasco, sobreposta a suspiros femininos. No dia seguinte, o caos irrompeu. Ana recebeu uma ligação de Rui às 7 da manhã, eu ouvi da cozinha, o café fervendo na cafeteira. O quê? Isabel sabe. Como? A voz dela subiu, pânico cru. Não, não pode ser. Miguel não. Ele não sabe de nada. Ela desligou, as mãos tremendo, e veio para a cozinha, o robe mal amarrado. Bom dia, amor, disse eu, servindo-lhe torradas com manteiga de alentejo. Ela sentou-se, olhos vermelhos. Problemas no trabalho. Ela assentiu, forçando um sorriso. Nada que não se resolva. Mas o dia dela desmoronou. Mensagens constantes, idas ao banheiro para chorar. À tarde, ela pediu para sair, ver uma amiga. Eu a deixei ir, seguindo-a discretamente até um café em Alcântara. Lá estava Rui, cara inchada, discutindo em voz baixa. Eu sentei-me 2 mesas atrás, invisível no meu casaco de ferro velho, ouvindo fragmentos. A culpa é tua. Aquelas fotos. Alguém nos vigia. Ela soluçou. E o Miguel? Se ele souber. Rui riu amargo. Ele? Aquele ferreiro burro. Nem sonha. Meu sangue ferveu, mas eu me controlei, saindo antes que me vissem. De volta à oficina, martelava uma grade de ferro para uma varanda em moraria, cada golpe quando burro. Eu te mostro. Vasco confirmou à noite, Isabel mover ações de divórcio. Rui está falido, a construtora o demitiu por conflito de interesses. Vai perder a casa. Eu agradeci, pagando em dinheiro extra. Agora, foque nela. Descubra os planos dela. O detetive pausou. Você é impiedoso, Miguel. Ela ainda é sua mulher. Era, corrigi. Agora é inimiga. Dezembro trouxe o Natal, com luzes piscando na Avenida da Liberdade e o cheiro de rabanadas nas padarias. Eu decorei a casa sozinho, pinheiro de plástico do ano passado, bolas vermelhas que Ana escolhera. Ela voltou de compras, exausta, mas eu a surpreendi com um jantar de bacalhau com natas, velas acesas na mesa. Para nós, família, disse eu, erguendo o copo. Ela chorou então, lágrimas quentes no prato. O que fiz de errado, Miguel? Porque tudo desaba. Toquei seu rosto. Talvez o destino, amor. Mas estamos juntos. Mentira absoluta. Naquela semana, o Dr. Almeida enviou o rascunho do divórcio, bens divididos,
mas com cláusulas que a deixariam sem a casa, sem pensão alta. Adultério comprovado, anexar a ele. Eu imprimi, guardei na forja, esperando o momento. Rui sumiu da equação. Ana me contou, fingindo casual, aquele cliente de Porto. Terminou tudo. Problemas pessoais. Eu consolei-a, abraçando-a enquanto ela soluçava no meu peito. Melhor assim. Agora, só nós. Mas dentro de mim, o triunfo era ácido. Ele a abandonara, como eu previra, as dívidas o afundavam, Isabel o arrastava para o tribunal. Comecei a isolar mais. Cancelei jantares com amigos, alegando cansaço. Liguei para a mãe dela em Coimbra, Ana anda mal, Dona Maria. Cuide dela à distância. A família dela, católica devota, começou a ligar, questionando. Ela se sentia encurralada, as paredes da casa em Alfama fechando-se como uma armadilha. Uma noite de dezembro, sob chuva torrencial, ela confessou, ou quase. Estávamos na varanda, olhando o Tejo Negro. Miguel, se eu te magoasse, perdoarias? Meu coração parou, mas a voz saiu calma, depende do quanto. Ela hesitou, o vento chicoteando seu cabelo. E se fosse imperdoável? Eu virei-me para ela, olhos frios como o aço temperado. Então, o silêncio seria a resposta. Ela não disse mais. Mas o ar entre nós crepitava, elétrico. Naquela noite, sonhei com o pai dela, um antigo militar que me ensinara a atirar em revólveres velhos. Homem de verdade não chora, ele atira. Acordei decidido, o divórcio viria em janeiro, após o ano novo. Mas antes, mais dor. Enviei o último e-mail para os colegas dela, rumores de comportamento inadequado com clientes, anexando fotos editadas, nada explícito, mas sugestivo. A agência a chamou para uma reunião. Ela voltou pálida, ameaçada de demissão. Porquê? Perguntei, inocente. Não sei, invejas talvez. Eu abracei-a, luta, amor. Eu estou contigo. Mas não estava. Estava por trás, empurrando. O Natal passou em família, jantar na casa da irmã dela em Benfica, risos forçados. Eu brindava, mas via o futuro, ela sozinha, sem emprego, sem ele, sem mim. O silêncio meu era o Natal dela, vazio, frio. Ano novo na Praça do Comércio, fogos estourando sobre o Tejo. Ana bebia champanhe demais, rindo histérica. Feliz ano, Miguel. Eu a beijei, sentindo o gosto de adeus. Feliz ano, Ana. Que venha o que merecemos. E veio. Janeiro trouxe o sol tímido, e com ele, o confronto que eu orquestrei. O Dr. Almeida marcou a entrega dos papéis para o dia 15, num café neutro em Baixa. Mas antes, eu preparei o terreno, deixei o envelope com as provas, fotos, mensagens, relatórios, na mesa da cozinha, acidentalmente. Ela o encontrou à tarde. O grito ecoou pela casa como um fado rasgado. Miguel. O que é isto? Eu entrei, fingindo choque. O quê? Ela atirou as fotos, o jardim, o hotel, o colar. Lágrimas furiosas. Como? Desde quando sabes? Eu sentei-me, voz de granito. Desde julho. O jardim. Lembras? Ela desabou na cadeira, rosto nas mãos. Perdão, amor. Foi um erro, o Rui. Ele me fez sentir viva. Viva. A palavra cortou. E eu? Morto. Silêncio dela confirmou. Eu saí em silêncio, disse eu por fim. Não gritei porque o ódio é quieto. E agora, assina isto. Empurrei os papéis do divórcio. Ela leu, horrorizada. A casa. Tudo? Não. Adultério, Ana. Provas irrefutáveis. Assina, ou o escândalo explode, para ti, para a tua família, para a agência. Ela assinou, mãos trêmulas, soluços engasgados. Monstro. Como pudeste? Eu levantei-me, a porta aberta para a rua chuvosa. Monstro. Tu me fizeste. Sai.
Ela foi, mala na mão, para a casa da mãe. Eu fiquei, o silêncio enchendo a casa como fumaça. Mas a vingança não acabara. Rui ainda respirava livre. Isabel. Ela merecia closure. Fevereiro em Lisboa é um truque cruel, dias de sol falso entre chuvas que encharcam os ossos, como o coração que se cura por fora mas apodrece por dentro. Ana saíra há 2 semanas, deixando para trás o eco dos saltos dela nas escadas de azulejo e o cheiro persistente de lavanda no armário. Eu mudara as fechaduras no dia seguinte, o ferreiro em mim precisando de controle sobre algo tangível. A casa em Alfama agora era minha fortaleza, vazia, mas limpa de mentiras. O divórcio prosseguia nos tribunais de Lisboa, burocracia portuguesa em sua glória lenta, papéis selados, audiências adiadas por feriados de santos. O Dr. Almeida ligava semanalmente, ela contesta a divisão de bens. Diz que você manipulou as provas. Eu ria, seco. Manipulei. Eu ocultei. Diga-lhe para assinar e acabar com isso. Mas ela resistia, talvez por orgulho, talvez por esperança de que eu cedesse. Tolice. O ferro não cede, ele endurece. Trabalhava mais na oficina, forjando portões para uma vila em Cascais, ferro retorcido em arabescos que lembravam teias de aranha. Os clientes elogiavam, arte, Miguel. Como fazes? Eu sorria, limpando o suor. Com paciência e fogo. Paciência que usava agora para a fase 2, destruir Rui. Vasco trouxera o ouro, o homem devia a agiotas de Benfica, juros compostos que o sufocavam. Isabel movera para Évora com as crianças, deixando-o com uma casa vazia e hipoteca atrasada. Ele bebe agora, disse o detetive. E procura a Ana, desesperado. Perfeito. Eu criei um perfil falso no Facebook, amiga de Isabel, enviando mensagens. Rui, ela sabe de tudo. Fuja antes que te arruine mais. Ele mordeu a isca, respondendo histérico, quem és? Ajuda-me. Eu o levei a um encontro falso num bar em Cais do Sodré, mas não fui eu, contratei um ator de rua, um tipo magro de Alfama que devia favores. Tenho provas contra ti, disse o homem, gravando tudo. Paga 5.000, ou vai para a polícia. Rui pagou, trêmulo, em dinheiro sujo. O áudio foi para Isabel, veja o que ele é. Enquanto isso, Ana tentava contato. Mensagens no WhatsApp, Miguel, por favor. Conversemos. Eu errei, mas te amo ainda. Eu lia, mas não respondia. O silêncio era minha lâmina mais afiada. Uma vez, ela apareceu na oficina, olhos inchados, casaco molhado da chuva. Deixa-me entrar, amor. É frio lá fora. Os aprendizes pararam, curiosos. Eu a levei para o escritório nos fundos, o cheiro de metal quente pairando. O que queres, Ana? Voz neutra, como se falasse com um cliente. Ela soluçou. Perdão. A agência me demitiu, aqueles rumores. Foste tu. Eu cruzei os braços. Rumores voam sozinhos. Ela avançou, tocando meu peito. Eu sei que magoei, mas 3 anos e meio contam. Reconstrói comigo. Eu me afastei. 3 anos e meio de mentiras. Sai. Ela foi, mas não sem veneno, vais arrepender-te. És um homem vazio. Vazio. Sim, mas preenchido por justiça fria. Naquela noite, bebi vinho sozinho na varanda, olhando as luzes do 28 tramvai subindo a colina. O Tejo murmurava abaixo, carregando segredos para o mar. Março trouxe o equinócio, ventos que uivam como fados esquecidos. Rui colapsou, preso por fraude menor, dívidas transformadas em cheques falsos para agiotas. O jornal local noticiou, construtor de Oeiras em escândalo financeiro. Eu recortei, arquivei. Isabel ganhou a custódia total, ele, uma cela em Chelas por meses. Ana, agora em Coimbra com a mãe, postava no Instagram, fotos forçadas de sorrisos em cafés ribeirinhos, legendas sobre novos começos. Eu via tudo via perfil falso. Ela namorava. Não ainda. Mas o isolamento mordia, amigos em comum evitavam, sussurrando sobre a mulher fácil. Eu comecei a reconstruir, jantares com velhos camaradas na taberna do tio Pepe,
em Alfama. Contava a história editada, ela me traiu, saí em silêncio. Eles batiam nas costas, bom homem, Miguel. Ferro puro. Uma mulher, a Maria da padaria vizinha, pescava olhares. Mas eu não estava pronto, o ódio ainda aquecia minha forja interna. O Dr. Almeida fechou o caso em abril, casa minha, poupanças divididas, mas ela pagaria pensão simbólica, irrisória, para humilhar. Ela assinou por procuração, via advogado dela em pânico. Ela está quebrada, disse ele. Depressão, talvez. Eu assenti. Bom. Mas a vingança final era pessoal. Descobri que Ana planejava voltar a Lisboa, emprego num call center em Saldanha. Eu contatei o empregador, anónimo, cuidado com Ana Silva. Histórico de drama pessoal. Ela perdeu o posto antes de começar. Maio, com suas rosas florescendo nos jardins de Monsanto, trouxe a carta dela, manuscrita, tremida. Miguel, destruíste-me. Perdi tudo, trabalho, amigos, dignidade. Por quê? O ódio consome-te também. Eu reli 3 vezes, o papel cheirando a lágrimas secas. Resposta: nenhuma. Queimou na forja, cinzas ao vento. Agora, eu caminhava livre pelas ruas de Lisboa, do castelo de São Jorge ao mirador de Santa Catarina, sentindo o sol na pele. O silêncio meu havia ecoado, a dor dela, um fado que ela cantaria sozinha. Mas à noite, na cama vazia, questionava, vingança cura? Ou é só outro veneno? Um dia, Vasco ligou, Rui saiu da prisão. Quer vingança, acha que foste tu? Eu ri. Deixa-o vir. Mas não veio. Em vez disso, fugiu para a Espanha, deixando trilhas de dívidas. Ana. Ouvi que voltara para Coimbra, trabalhando em part-time numa loja de souvenirs, olhos vazios como o Tejo em maré baixa. Eu, Miguel, o ferreiro, forjara minha salvação no fogo da traição. Mas o ferro temperado carrega cicatrizes, linhas finas que ninguém vê, mas que doem ao toque. Junho incendiava Lisboa com o calor do São João, fogueiras crepitando nas ruas de Alfama e martelos de plástico batendo em cabeças risonhas. Eu participava agora, sem Ana ao lado, comprava-lhe porro na Feira da Ladra, juntava-me aos vizinhos em bailes improvisados ao som de acordeão. A casa em Alfama pulsava com vida nova, convidei o João e a mulher para churrasco no jardim, o mesmo jardim da traição, e rimos de histórias antigas, o cheiro de sardinhas na brasa apagando fantasmas. Mas os fantasmas persistiam. Sonhos onde Ana voltava, nua e suplicante, misturando-se a imagens de Rui acorrentado na forja, marteladas e quando em ossos. Acordava suado, o relógio marcando 2 da manhã, e descia para a cozinha beber água do jarro de barro. O divórcio fora finalizado em maio, selo judicial como um beijo de adeus. Eu era solteiro de novo, aos 39, com uma forja próspera e uma casa que cheirava a futuro. Maria, da padaria, tornava-se presença constante. Café da manhã, Miguel. Pastel de nata quente, dizia ela, os olhos castanhos piscando sobre o balcão. Começamos devagar, passeios pelo Jardim da Estrela, conversas sobre o mar, ela de Setúbal, filha de pescadores como meu pai. Traição dói como sal na ferida, confidenciou ela uma tarde, sentados num banco sob as árvores. Eu assenti. Mas o tempo cura, ou endurece? Ela tocou minha mão. Endurece, mas não quebra. Enquanto isso, espiava Ana via Vasco, hábito que eu jurara largar, mas o vício da vigilância era forte. Ela estava em Coimbra, alugada num apartamento modesto perto da universidade, trabalhando como caixa num supermercado Mercadona. Postagens esparsas, uma foto de um café solitário na Sé Velha, legenda Dias Cinzentos. Namorado? Nenhum. Amigos? Poucos, os que restavam após os sussurros. Rui era sombra, deportado para a Espanha após mais dívidas, vivendo em Barcelona como operário braçal, segundo Vasco. Isabel reconstruíra em Évora, escola nova para as crianças, namorado um professor local. Justiça poética, pensei, o ciclo fechado, exceto pelo buraco no meu peito. Uma carta chegou em julho, de Ana, Miguel, volto a Lisboa por um emprego temporário. Podemos nos ver? Sem ódio, só conversa. Eu reli,
o papel fino tremendo levemente nas minhas mãos calejadas. Conversa. Para quê? Mas algo, curiosidade, ou resquício de fraqueza, me fez marcar num café em Rossio, dia 20. Ela chegou pontual, magra demais, o cabelo curto como punição autoimposta. Vestia de jeans simples, blusa branca, a Ana de antes, sem maquiagem ou joias falsas. Obrigada por vir, murmurou, sentando-se. Pedimos cafés, galão para mim, chá para ela. O ar entre nós era espesso como neblina do Tejo. Como estás? Perguntou ela, voz baixa. Eu encolhi os ombros. Bem. A forja cresce. E tu? Ela olhou para a xícara. Sobrevivendo. Perdi tudo, Miguel. A mãe me sustenta, mas... Sinto falta de nós. Falta. A palavra doía. Nós. Ou a casa, a estabilidade. Ela curou. Ambos. Errei feio. O Rui foi um erro, uma fuga do tédio. Tédio. Eu ri, amargo. Tédio. Eu trabalhava para ti, Ana. Sardinhas, passeios, amor. E tu fugias para o jardim. Lágrimas dela caíram na mesa. Eu sei. Sou egoísta. Mas perdoa. Podemos tentar terapia, como casais fazem em Lisboa. Terapia. Como se palavras curassem ferro partido. Não, disse eu, voz firme. O silêncio foi minha saída. E a tua lição? Assina o último papel, a partilha final dos livros da biblioteca. E acaba. Ela assentiu, enxugando o rosto. Entendo. Mas saibas, te amei, de verdade. No fim. Levantei-me, deixando euros na mesa. No fim, é tarde. Saí para o Rossio, o sol batendo nos arcos da praça, turistas rindo ao redor da estátua de Dom Pedro. Livre, mas pesado. Liguei para Maria, jantar hoje. No Cervejaria Ramiro. Ela riu. Sim, Ferreiro. Trago o vinho. Agosto foi renascimento, viagens com Maria a Óbidos, festival de jazz no Cais do Sodré, noites de amor na casa de Alfama onde o jardim agora florescera com rosas que ela plantara. Não olhes para trás, sussurrava ela, traçando cicatrizes nas minhas costas. Eu tentava, mas olhava, via Ana em Coimbra, demitida novamente por ausências, bebendo sozinha em bares ribeirinhos. Vasco aposentara-se, passando o caso, estás curado, Miguel. Para de cavar feridas. Ele tinha razão. Apaguei a pasta digital, queimei os envelopes. Mas uma noite de setembro, um e-mail, de Rui, de um cibercafé em Madrid. Sei que foste tu, cabrão. Vou voltar e queimar tudo. Ameaça vazia, ele era rato fugidio. Eu respondi, anonimo, volta, e queima. Mas leva o fogo contigo. Bloqueei. O outono trouxe vindimas no Douro, convidei Maria, colhemos uvas sob sol dourado, rindo como amantes novos. Futuro? Perguntou ela, suja de mosto. Sim. Contigo. Ana sumiu das redes em novembro. Rumores via mãe dela, internada por depressão, terapia em hospital de Coimbra. Culpa. Um pouco, como ferrugem no aço. Mas eu endurecera, a traição me forjara em homem que não quebra. Dezembro, um ano após a descoberta, eu estava na varanda de Alfama, vinho de Porto na mão, luzes de Natal piscando. Maria dormia dentro, o cheiro de bolo rei no ar. O Tejo fluía, levando o passado. Silêncio meu fora vingança, agora, era paz. Mas e se ela voltasse? O ferro sempre lembra o fogo. O ciclo das estações em Portugal é impiedoso em sua repetição, dezembro fechando com frios úmidos que penetram os ossos, prometendo um janeiro de resoluções quebradas. Eu, Miguel, aos 40 recém-completados, celebrar o aniversário na forja, amigos com cervejas Superboc, Maria trazendo um bolo de bolacha que derretia na boca como memórias doces. A casa em Alfama vibrava com risos, o jardim iluminado por guirlandas, rosas de Maria florescente teimosas contra o inverno. Mas o passado não morre, ele hiberna, esperando o degelo.
Uma ligação veio na véspera de Natal. Dona Maria, mãe de Ana, voz trêmula no telefone. Miguel, ela fugiu do hospital. Está em Lisboa, dizem. Procura-te. Meu estômago revirou, mas a voz saiu calma. Onde? Não sei. Por favor, se a vires. Ajuda. Ajuda. Ironia. Eu avisei Maria, que franziu a testa. Não vás sozinho. Ela é instável. Mas o Ferreiro em mim ia, ao Rocio, ao Chiado, às ruas de Alfama onde o Natal cantava em coros de crianças. Encontrei-a no nosso antigo mirador da Senhora do Monte, sentada no banco de pedra, embrulhada num casaco poído, olhos vidrados no horizonte de luzes. Ana. Ela virou-se devagar, rosto esquelético, cabelo desgrenhado. Sabia que vinhas. O silêncio te traiu. Sentei-me à distância, mãos nos joelhos. O que queres? Ela riu, rouca. Nada. Tudo. Vim queimar o que resta. Sua bolsa, tirou fotos velhas, nossa lua de mel em Lagos, o casamento na sede de Lisboa. Acendeu um isqueiro, chamas dançando nas imagens. Disse eu, mas não me mexi. As chamas consumiram o papel, cinzas voando para o vento. 3 anos e meio, murmurou ela. E tu destruíste 10. Lágrimas geladas no rosto dela. Eu errei primeiro. Mas tu. Viraste demónio. Demónio. Talvez. Tu me fizeste, Ana. O jardim, lembra. Ela assentiu, corpo tremendo. Lembro. E o Rui? Ele riu de ti, sabes. O Ferreiro cego. Raiva antiga subiu, mas eu engoli. E agora? Ele ri em Espanha, tu em ruínas. Ela olhou para mim, olhos vazios. Ruínas. Sim. Sem emprego, sem família que olhe nos olhos. A mãe chora por mim. E tu? Feliz com a padeira. Maria. Sim. Reconstruindo. Ela se levantou, instável. Bom. Mas saibas, o ódio te come por dentro. Como um cancro. Virou-se para ir, mas parou. Perdão, Miguel. De verdade. Desceu a colina, silhueta engolida pela noite. Chamei a polícia, ela precisava de ajuda, não de mim. Dias depois, Dona Maria ligou, encontraram-na em Coimbra, de volta ao hospital. Obrigada. Eu desliguei, peito apertado. Perdão? Não ainda. Mas o veneno diluía. Janeiro trouxe o novo ano, e com ele, uma viagem com Maria ao Algarve, praias desertas de inverno, caminhadas em falésias onde o Atlântico ruge. Casamos, perguntou ela uma noite, sob estrelas em Sagres. Eu hesitei, o mar e quando dúvidas. Sim. Mas devagar. Ela sorriu. Ferreiros não apressam o tempero. A forja prosperava, contratos para portões em hotéis de luxo em Estoril, aprendizes que eu treinava com paciência de mentor. Amigos comentavam, mudaste, Miguel. Mais leve. Leve. Sim, o peso da vingança aliviara, deixando espaço para algo novo, não amor cego, mas companheirismo forjado. Primavera floresceu em abril, com Ana saindo do hospital, terapia ambulatorial, emprego part-time numa livraria em Coimbra. Ouvi via canais indiretos, não espiava mais. Ela me escreveu uma vez, encontro paz nas páginas. Obrigada pelo silêncio que me acordou. Guardei a carta, sem resposta. Rui. Um postal de Barcelona, perdi tudo. Tu venceste. Paz. Rasguei, joguei no Tejo. Vencera. Sim, mas a vitória era vazia como um fado sem alma. Verão de 2026, 2 anos após a traição, eu e Maria casamos numa capela pequena em Sintra, chuva fina abençoando, amigos brindando com moscatel. O vestido dela branco como azulejos, o meu fato escuro como ferro polido. No jardim da nossa casa em Alfama, dançamos ao som de fado, o mesmo jardim agora santuário. À noite, na cama, ela sussurrou, arrependes. Do silêncio.
Da vingança? Não. Foi necessário. Mas agora, só futuro. Ela beijou-me. Então, forja-o. E forjei. Lisboa, com suas colinas e segredos, testemunhou, do Tejo ao céu estrelado, o homem que saíra em silêncio renasceu em aço, forte, afiado, mas com coração que batia de novo. A traição fora o fogo, o amor, o martelo. E assim, o ciclo fechava, não em ódio, mas em cicatriz que conta a história.